Fala, membros, beleza? Vamos para Sony Boy episódio 5. Play. Internet? Porra, é essa? Já não tô entendendo nada, começamos bem. Tá, o poder do cara funciona na base da aleatoriedade. Salvar rato evolucionário? Seu rato evolucionário, ele é diferente. E ele acabou salvando todos os ratos. E os ratos começaram a ter filhinhos. Mouse? É internet, né? Então a ideia é essa. O mouse desamarra as coisas. Nunca poderão voltar ao mundo anterior. O professor elogiando o maluco. Acontecendo muita coisa no anime, né? Tem o mundo dos ratos, que foi salvo por eles terem privilegiado o revolucionário. O rato evolucionário vira um mouse. Esse mouse desamarra as coisas, né? É como se estivesse facilitando as coisas, ou como se tivesse, como fosse um meio para descomplicar ou desfazer coisas, né? E aí eles vão pra sala de aula, fica discutindo se o moleque dos mundos tá mentindo ou não tão. Aí um fala que não tá mentindo porque eu sou cientista. E pela lógica, se ele estivesse mentindo, ele não faria determinadas coisas. E aí aparece esse cara com a professora que falou que vocês não vão voltar pro mundo porra nenhuma, que nunca foi sobre isso. A ideia é outra, porque pode ser o poder de alguém. Aí ela elogia esse cara. Eu realmente não estou entendendo muita coisa. Quero entender onde que ele vai linkar tudo isso aí, porque tá difícil. Nem você entende. Professora mandando mergulha nos meus peitos. Não se limite. Só você pode fazer. O poder de desvendar coisas. Isso aí tava... Desvendar coisas, resumir coisas, resolver coisas, desembaraçar coisas, né? Internet te ajuda a desvendar coisas e a resolver problemas. Óculo da velhice. Ver todo mundo como boomer? Todo mundo puto. Tá falando que não foi. Não foi o quê? Foi você que mudou a gente, trouxe a gente pra esse mundo? Só querem pôr a culpa de tudo em alguém pra se sentir melhor. Isso é verdade. O maluco é do grupo, só que não é muito do grupo, né? Eu vou mostrar o caminho, eu vim de Deus. Ela não é salvadora de ninguém, ela não salvou ninguém mesmo. Tá, aqui uma questão que tá clara é que o pessoal está culpando o responsável por trazer novas possibilidades em trazer o passado que eles já estavam acostumados. O mundo mudou, mas eles não estão se adaptando, eles querem voltar para o mundo anterior, e esse cara que consegue navegar por novos mundos deveria também ser responsável por trazer o passado de volta. Se a possibilidade do passado é impossível, por exemplo, como a professora falou, ele não tem como fazer isso de volta. Então o que está acontecendo é que as pessoas não conseguem entender que descobrir novas possibilidades, descobrir novos meios, não é a mesma coisa que tornar possível um meio que já foi possível antes. São duas coisas diferentes. E aí quando a professora inclui alguns termos que são um pouco complicados de você colocar nessa situação, como por exemplo, a gente tem o cientista e o cientista fala assim, olha, pode ser possível. E aí ela fala, não, eu sou uma enviada de Deus e isso é impossível o que vocês estão fazendo. O que vocês estão falando é impossível. Vocês deveriam me ouvir, porque eu sou a enviada de Deus, eu sou a responsável por vocês. Eu tenho o conhecimento, eu sei sobre as coisas, eu sou a professora. E ela privilegia, inclusive, um dos caras que estava mais, querendo ser privilegiado, louco pra ser especial. E ela vai lá e privilegia esse cara. Então, dá a entender algumas coisas. A professora, ela de fato tá nesse mundo, ela detém algum tipo de conhecimento que eles não têm, e ela é capaz de compreender uma situação como favorável a ela e se utiliza muito do argumento de autoridade para isso, né? Ela é a professora e ela veio enviada por Deus. E aí o cara questiona, né? O de estrelinha no rosto, ele questiona, vocês vão acreditar na professora? Ela é muito suspeita, né? E aí o pessoal não quer acreditar nesse cara, porque se ele é capaz de mudar o mundo, por que ele não muda pro anterior? E aí fica esse embate aí. A vida dele nunca conseguiu mudar nada. E é por isso que aí ela joga na cara dele que é por isso que ele vai desistir. Não importa se nasceu em berço de ouro, você tem que cortar seu próprio valor. Espíritos guardiões? E aí, vai mergulhar? Cola aí, mano. Dá um mergulho. Acredita em mim, porra. O maluco tem fôlego. Olha aí, ó. Um monte de peixe. Não era espírito, era peixe. Você pegou a mensagem? Às vezes você acha que é um espírito, mas aí você vai lá, experimenta e vê com seus próprios olhos, você vê que na verdade era peixe. Você não precisa de uma explicação sobrenatural para as coisas. Pode ser muito interessante sobrenatural, mas quando você vai lá e vê que é peixe, também é muito interessante. Outra coisa que aconteceu aqui é que ela fala, ele pergunta, você não fica ansiosa, apavorada? Ela fala, sim, é por isso que eu faço, porque como você encara a sua própria ansiedade, é que vai determinar se você faz alguma coisa ou não. Se você encara a sua própria ansiedade como uma limitação, você acaba não fazendo. Isso é normal. O medo, ele é essa definição, inclusive. Quando você encara a sua ansiedade como uma maneira de se mexer,
você acaba fazendo coisas. E isso a gente tem um outro nome, que é coragem. Então medo e coragem são opostos, porque são visões diferentes da mesma ansiedade. Todo mundo aí, a professora, o pessoal foi pra professora mesmo, então. Tá fugindo de novo? Seu poder é escapar, o poder de fugir. Sua vontade de não estar mais aqui sugou todo mundo para este mundo. Entendeu como ela cria uma história e como ela é autoridade e todo mundo acredita? E se, na verdade, essa professora não é a professora? Essa professora, na verdade, é uma pessoa que consegue se transformar em outras e tá enganando todo mundo. Será? Possível. Ah, tá certo, você é só fujão mesmo, vilão. Os caras não querem escutar. Todo mundo impondo a sua verdade pra cima do cara, né? Como assim você não se importa com a gente? Você tem o poder de transformar tudo. Ele voltou pra onde ele tava antes agora. Então assim, o pessoal fala pra ele, você é o culpado, você que descobre novos mundos, você tá atrasando a gente, porque a gente não quer descobrir um novo mundo, a gente quer ficar na nossa. Então, a culpa é tua, você que tá mudando tudo. Eles nem sabem se esse moleque muda mundo ou não, vocês entendem? Ele só tem o poder de descobrir novos mundos. Inclusive, ele foi puxado pela garota, né? Pra descobrir que tinha uma ilha e não uma escola apenas. E aí, beleza. As pessoas começam a acusar ele sem indícios de nada. Elas apenas chegam a uma conclusão, muito influenciadas pela detentora de autoridade do momento. E aí, o que ele faz? Ele volta pra onde ele estava lá no começo do anime. Ele volta pra deitar na sala de aula, no lugar onde justamente a amiga dele fica perguntando: você gosta de ficar deitada na sala de aula, no chão? E ele falava que gostava. Então, esse momento faz referência àquele, porque ele tá querendo voltar pra uma situação de conforto que ele sentia lá atrás, que ele não está mais sentindo. Também faz meio que ele ceder à pressão dos colegas. Na verdade, agora ele fala: eu realmente quero voltar, eu quero voltar pra casa. Deus tá falando: ainda há tempo. Ele é o guardião que protege esse mundo. E ele distorce a realidade. Então assim, ele quer voltar pro mundo. Ele gostaria de fazer o mundo feliz pra todo mundo. Ele quer fazer o mundo voltar ao que as pessoas querem que o mundo seja. Ele quer transformar o mundo no mundo ideal. E ele não consegue. Ele só não tá conseguindo fazer isso. Porque, novamente, a ideia dele não é essa de fazer as pessoas voltarem ao normal. A ideia dele é descobrir novas possibilidades. Será que ele vai conseguir trazer de volta o mundo de antes? Será que essa possibilidade é possível? É esse o questionamento. E aí, o cara que distorce a realidade, né? Que muda a realidade como ele quer, que é o cara que faz assim pra tudo. Esse cara, ele é considerado o salvador. Por quê? Porque ele tem a capacidade de alterar a realidade tanto que possa parecer aquilo que você quer, mas você sabe que não é, porque aquilo é uma fantasia, né? Enquanto um vai pela aleatoriedade, pelo teste, pelas diferentes maneiras de você conquistar novas realidades, novas situações, até chegar na situação que você quer, né? O outro distorce, transforma de maneira ilusória aquilo que você quer. Então, enquanto se as pessoas continuarem com ele, o apoiando a encontrar novos mundos até chegar no mundo ideal, lá no caso do outro cara, vão apenas pedir para ele alterar do jeito que eles querem e transformar do jeito que eles querem, né? E o dele vai ser uma coisa muito mais real, o do cara lá vai ser totalmente fantasioso. Eu fugi, por que você fugiu? Porque os caras não me deram opção. Você não é um gatinho, mano. As pessoas gostam de você, cara. Não foge sem falar as coisas pra ninguém, não. As pessoas se preocupam. Você vai enfrentar sozinho se você fugir. O que ele tá falando aqui é que você vai enfrentar sozinho se você fugir. Quando você tem pessoas ao seu redor pra justamente não enfrentar isso sozinho. Pessoas com habilidades únicas, habilidades especiais, poderes, inteligência. E você não vai conseguir enfrentar sozinho, muito menos se você tiver que enfrentar uma pessoa com uma autoridade muito grande e com um poder de convencimento gigantesco, que é o caso da professora, e o quanto ela já manipulou o cara pra seguir o que ela quer. Estamos trabalhando sobre um grande mal-entendido. Nagara teletransportar? Não é transportar. Ele cria novos mundos. Conforme eles vão chegando perto da verdade, a luz está cada vez mais próxima pra garota. Muito complicado esse episódio. Então aí tá falando que ele na verdade cria novos mundos, que todos esses mundos que eles passaram foram criações do Nagara. Esse plot twist do final aqui foi um pouco complicado. Mas vamos tentar falar um pouco do episódio de uma maneira geral. Eu acho que os pontos principais são a autoridade da professora e o como ela consegue convencer as pessoas ao redor por causa disso, quase como se ela tivesse um poder de Deus, um poder de onisciência, e ela consegue trazer as pessoas para acreditarem nesse futuro, inclusive nesse futuro que envolve o cara que transforma as coisas, né? O cara que muda a temperatura se ele quiser, o cara que consegue controlar ali os ratinhos, que não sei o que, tá. Esse é um ponto
específico, e ela começa a apontar que o Nagara é o vilão porque ele não consegue voltar para os mundos anteriores porque ele está sempre fugindo dos mundos que ele não gosta. E aí, no final desse episódio, a gente tem o cientista falando que o Nagara cria mundos. Ele cria vários este mundo. E aí eles estão no este mundo agora, que eles estavam antes, que era um mundo que foi destruído pelo incêndio, né? E que eles estão tendo acesso a este mundo, sendo que as pessoas estão num outro mundo, que é um outro mundo que ele também criou. Então é como se ao mesmo tempo dissesse que ele consegue voltar e navegar entre os mundos, e ele consegue criar novos mundos para lidar com problemas anteriores. E dentro desses mundos que ele cria, as pessoas têm poderes diferentes e conseguem afetar o mundo de maneiras diferentes. Mas o ponto principal é que sim, aparentemente o Nagara consegue voltar pro passado, coisa que a Mina falou que é impossível. Consegue criar novos mundos melhores do que os anteriores. Mundos que estejam mais dentro do ideal, talvez o ideal dele. Mundos que vão criando novas regras para as pessoas se adaptarem de uma maneira mais justa. Porque se o objetivo dele for, por exemplo, mundos mais justos, então ele vai criar mundos que tenham regras mais justas. E a questão do dinheiro, por exemplo, você funcionar como moeda de troca e você não poder roubar do amiguinho, senão queima, isso pode ser também uma influência da própria criação de mundo dele. Mas isso também significa que o mundo primeiro talvez seja uma criação dele também. A escola, o mundo onde ninguém tem poder, e aí agora que aparentemente o pessoal tinha na escola já, então talvez a escola que o pessoal quer voltar seja o mundo que ele mesmo criou. E essas pessoas que estão questionando esse cara, porque ele criou um outro mundo e levou elas com ele, na verdade gostavam de um mundo que ele mesmo já tinha criado. Mas aí eu fico me perguntando como é que isso se encaixa em toda a narrativa do anime até agora, de ficar criando novos mundos melhores pra, conforme o tempo for passando, as pessoas terem mais relações mais justas, né? E um relacionamento entre poderes também mais justo. Talvez o anime esteja querendo dizer que você pode mudar o mundo ao seu redor, inclusive você pode até permanecer no mundo que você tem, isso é uma escolha sua, depende um pouco como você encara a situação. Se você quer se manter na mesma situação, provavelmente você vai se manter na mesma situação. Se você quer fugir, provavelmente você vai achar uma solução para fugir. Se você quer mudar para melhor, você provavelmente vai achar uma situação melhor. É uma questão de você confiar no seu potencial e procurar as coisas que você quer. E aí, talvez o ideal seja justamente o protagonista conseguir encarar aquele primeiro mundo, o mundo da escola antes dessas transições de mundo aí que estão acontecendo, ele conseguir encarar aquele mundo da escola como um mundo possível de ser superado e que ele faça parte. Que ele não precise fugir, criar novas realidades, ou seja, que ele não precisa de escapismo para poder enfrentar. Então talvez a ideia do anime seja a ideia de você enfrentar a realidade e conseguir mudar a realidade a partir dela mesma, sem precisar de escapismo, superpoderes, transformações hipotéticas, navegações na internet, alguma coisa desse tipo, coisa que ele citou nesse episódio que praticamente não foi aproveitado. Então para mim tá caminhando para isso, para essa ideia de você modificar a realidade dentro da própria realidade, a partir do grande poder que é o poder de você observar diferentes situações por diferentes pontos de vista. E que eu acho que é a ideia, inclusive, da própria garota, né? Porque ela consegue enxergar aquilo que ninguém consegue enxergar, ou seja, ela representa um ponto de vista que ninguém consegue observar, que ninguém consegue entender. E é essa garota que consegue perceber que está cada vez mais próxima, teoricamente, aparentemente, da realidade que eles estavam antes, e que provavelmente vai chegar através do Nagara. Bom, mas eu não sei se vocês compreenderam o que eu tô querendo dizer, porque esse anime é bem difícil de compreender. A gente vai precisar de mais episódios para tentar entender o que ele tá querendo passar. Se eu antes achava que ele não poderia criar um mundo onde ele pudesse voltar para a escola, talvez a questão não seja voltar para a escola. Talvez a questão seja sair dos mundos fantasiosos que ele criou e voltar para a realidade. Então a questão agora é como que ele vai chegar de volta para essa realidade, como que ele vai encarar essa realidade, talvez, essa realidade de fim de escola principalmente, né, fim de ensino médio. Talvez ele esteja querendo escapar justamente dessa questão do ensino médio, dessa questão do final do ensino médio, criando um mundo onde ele vai conviver ainda com as pessoas, por mais que eles não gostem, por mais que ele não se dê bem com todas as pessoas, ele ainda vai conviver com os colegas de escola ainda, porque ele levou todo mundo junto. Ele queria levar todo mundo junto, ele levou todo mundo junto para essas escolas, para essa ilha. Então talvez a ideia seja assim, confrontando os seus medos
enfrentando a realidade sem fugir, sem escapismo e com a ideia de que ele tem sim possibilidades, que é só uma questão de ele conseguir enxergar, e ele vai conseguir enxergar através também das amizades ao redor, que são pessoas tão competentes quanto ele para enxergar o mundo. Enfim, acho que é isso, galera. Espero que tenham gostado. Membros, muito obrigado, valeu, falou.